O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas um outro que dá testemunho de mim, eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. A sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, esse vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Meus irmãos e irmãs, quando nós temos a memória curta, nós endurecemos o coração. Quando nós esquecemos dos feitos que Deus realiza em nosso favor, quando nós não reconhecemos o bem que nós recebemos de alguém, se a gente se esquece de tudo isso, acabamos endurecendo o coração, porque não registramos no coração os feitos de Deus, tudo aquilo que Ele realiza em nosso favor. Ficamos indiferentes, e aí a nossa ingratidão a Ele. O texto da primeira leitura de hoje nos fala que quando Moisés, ainda no Monte Sinai, ele estava recebendo das mãos de Deus as tábuas da lei. As leis eram o documento base, onde Deus selava a aliança com seu povo. Enquanto Moisés estava no alto da montanha, recebendo as tábuas da lei, o povo lá embaixo caía na idolatria. Eles estavam adorando um bezerro de ouro, obra de suas mãos. Adoravam aquele bezerro como fosse o próprio Deus que tinha o tirado do Egito. Era a quebra da aliança. Deus tinha feito aliança com seu povo. Eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo.
E no estalar de dedos, esse povo então quebra a aliança. Lá embaixo da montanha, enquanto Deus selava a aliança com Moisés, o povo esquecia. O povo revelava uma memória curta, porque eles tinham esquecido os grandes feitos que Deus tinha feito, tirando da escravidão do Egito, salvando das mãos dos faraó. Tinha atravessado o mar a pé enxutos. Eles esqueceram aquilo. Uma memória curta. Esqueceram os feitos que Deus tinha realizado há instantes, e agora tinha voltado um coração para um bezerro de ouro. Portanto, esse povo revela um povo de memória curta. Deus chama esse povo de cabeça dura. Deus diz: esse povo é um povo de cabeça dura. E aí Deus fica irado com esse gesto de Deus, do povo. E assim, esse povo, logo que veio as primeiras dificuldades, eles esqueceram de tudo que Deus tinha feito. Isso pode acontecer conosco. Esquecer os feitos de Deus em nosso favor. E é nesse momento que Moisés intercede a Deus pelo povo. Moisés diz: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Então Moisés dirige a Deus uma prece em favor do povo. A oração toca o coração de Deus. E o texto diz, no final, que o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado a fazer o seu povo. Ora, Jesus veio com a única intenção: nos salvar. Ele é aquele que vai quebrar a nossa inimizade com Deus. Vai quebrar essa inimizade a partir da sua vida. Morte e ressurreição. Isso que nós vamos celebrar daqui a alguns dias. Portanto, o evangelho de hoje fala que, com vários argumentos, Jesus insiste em mostrar a um grupo de judeus o quanto que eles estavam perdendo em não aceitar Ele como Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Os judeus, naquele momento, aquele grupo, também apresentaram uma memória curta, né? Eles não tinham gostado da cura que Jesus tinha feito num paralítico, na piscina de Betesda, num dia de sábado. Jesus tinha curado um paralítico, eles não gostaram daquilo. Portanto, o evangelho de hoje é uma continuação da resposta que Jesus dá a esse grupo, afirmando que tudo o que ele fazia estava em plena comunhão com o Pai. Porque Jesus é o continuador da obra criadora de Deus, Pai. E para colaborar na criação, ele diz assim: olha, não tem dia para fazer o bem, não tem hora, basta haver uma necessidade. O bem não tem hora para ser feito, o bem não tem dia para ser feito, basta haver uma necessidade, qualquer hora, qualquer dia. Nesse longo discurso, Jesus então afirma que o grande objetivo do Pai é salvar. Mas eu tenho um testemunho maior que João. Eles pediram a Jesus um sinal. Eles tinham mandado João Batista perguntar se Jesus era o Messias ou não. E João Batista afirmou. Mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias, o enviado do Pai. Por isso que Jesus diz: mas eu tenho um testemunho maior que João. As obras que o Pai me concedeu realizar, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Ora, quantas obras Jesus tinha realizado? Quantos sinais Jesus tinha feito?
Mas eles não acreditaram. Eles tinham nas mãos a chave da felicidade e recusaram a graça de Deus, não aceitando Jesus como enviado do Pai. Nem mesmo o testemunho da autenticidade de que ele era o Filho de Deus, que Jesus realizou, fizeram com que eles aceitassem. Por isso que Jesus diz assim: vós nunca ouvistes sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que enviou. Dureza de coração. Esse grupo criticado por Jesus não tinham visto a face de Deus, nem ouvido sua voz. Contudo, ele tinha a maior de todas as manifestações de Deus diante dos olhos deles. Jesus estava ali, a face humana de Deus. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. Por ter o coração endurecido, eles não quiseram reconhecer Jesus como Deus, o Deus que haveria de salvar a humanidade. O homem que Jesus curou estava há 38 anos deitado numa cama. Resgatar a saúde daquele homem era resgatar a harmonia da obra do Pai, devolvendo a esperança àquele homem. E aquele grupo criticava Jesus. No fundo, eles estavam com medo, porque estava em jogo poder. Tal era o medo que aquele coração endurecido transformou num acontecimento que nós celebramos na Sexta-feira Santa. Onde que Jesus foi parar? Os sinais da bondade de Deus realizado em Jesus continuam acontecendo todos os dias, mas às vezes nós não enxergamos. Talvez porque os nossos olhos ainda estão vendados, ainda não enxergamos. Esse finalzinho, o tempo da Quaresma, é um tempo de graça, de abrir esse coração, de reconhecermos Jesus como verdadeiro enviado do Pai, acolher a sua proposta. Jesus diz assim no Evangelho: sabe por que o coração de vocês é duro desse jeito? Porque vocês não têm em vocês o amor de Deus. É porque o amor de Deus não está em vocês. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Quando falta o amor de Deus em nós, tudo se fecha. Portanto, vamos abrir ao amor de Deus, deixar que esse amor atinja cada um de nós, para que nós possamos ser salvos desse mesmo amor, o amor que Deus tem por cada um de nós. Esse amor traduzido no maior gesto, a cruz. E na cruz, celebrar e agradecer sempre o amor que Deus tem por cada um de nós.